Oi, eu sou Ariadne Oliveira, esse é o Dicas da Ari e o vídeo de hoje é uma resenha barra tutorial desse lançamento aqui maravilhoso da Luisance, a paletinha Sweet Love que a Luisance lançou na Beauty Fair desse ano. A paletinha, ela é de embalagem cartonada, ela vem com essa capinha aqui. Aqui na frente vem a logo, muito lindinha, o nome da paleta. Aqui atrás vem informando quantas sombras são. São 8 sombras 3D, 2 sombras peroladas e 11 sombras mate. Ela tem um espelhinho aqui, muito do digno, dá super pra usar. E a minha já tá toda cagada porque esse vídeo não é de primeiras impressões. Eu já usei, já fiz vários testes, já testei todas as sombras, já fiz swatch, já tem post no blog de cada sombra. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E a embalagem é assim, essas são as cores. Gostei muito da composição de cores, né, gente? A embalagem é uma mistura assim, meio fofinha de Too Faced e as cores Huda Beauty. Não quis fazer esse vídeo como primeiras impressões porque eu vi várias resenhas dela e assim, primeiras impressões que eu gostei não foram muito boas, então eu já quis trazer logo soluções para aquelas sombras que não funcionam, já dando um spoiler aí, né, para vocês. Sobre as sombras 3D, gente, são todas um escândalo de pigmentação assim surreal. Vou deixar a fotinha aqui para vocês com os swatches que eu fiz, mas a pigmentação dela, gente, é surreal, sério mesmo. Todas são fáceis de aplicar, tá? A única coisa que eu não gostei foi de aplicar com pincel. Eu acho que a melhor forma de aplicar esse tipo de sombra é com o dedo, que foi o que eu fiz aqui, ó. Quando você aplica ela com pincel, o brilho não fica a mesma coisa, sabe? E essas sombras 3D, principalmente, as sombras peroladas, são essas aqui, ó, a Darling e a Affection, tá? As outras 8 sombras, de acordo com a marca, são 3D, mas eu acho que essa Passion e a Romance aqui, ó, elas são shimmer, sabe? Elas não têm tanta partícula de brilho grossa igual as 3D mesmo, e elas, mesmo que vocês apliquem um pouco mais, elas não esfarelam. Também vou deixar uma foto aqui pra vocês onde que eu fiz o teste. Agora, as outras aqui, ó, todas, principalmente essa Joy aqui, maravilhosa. Fiz uma maquiagem lá pro Instagram com essa sombra aqui, gente. Olha isso! Gente, ela é muito linda, meu Deus. Fiz uma maquiagem lá pro Instagram misturando a Joy com a Romance aqui, ó, e ficou top. Voltando a falar da embalagem, nem todo mundo gosta dessa embalagem cartonada, porque a minha, por exemplo, ó, eu tô usando ela aí há uns 3 dias direto e ela já tá toda cagadinha, toda suja, mas eu realmente não me importo. Eu prefiro essas embalagens cartonadas, que às vezes do produto sai mais barato, do que aquelas latinhas, aqueles negócios que vem com pincel, essas coisas, encarece o preço do produto. Então não me importo muito com essa embalagem cartonada, não. Antes da gente ir pro tutorial, eu vou falar um pouquinho pra vocês das cores e o que que acontece com essas cores mate, gente. Todas elas, todas as 8 sombras, não, as 11, deixa eu confirmar aqui isso. As 11 sombras mate, todas pigmentam sozinhas. Eu testei igual eu faço com qualquer outra paleta. Eu preparo a pálpebra com corretivo ou então com base, e isso não é só pra sombra pigmentar, e também pra pálpebra ficar com um tom uniforme, né? Aí a sombra vai ficar em qualquer lugar do olho no mesmo tom, quando a pálpebra tá uniforme. Então eu fiz isso com todas e todas elas pigmentam sozinha. Ficam exatamente aqui da cor que tá na paleta. A dificuldade maior é quando você quer criar camadas. Dá pra criar camadas sim, como eu falei pra vocês, eu já fiz 2 maquiagens usando várias sombras aqui, inclusive essa, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4 sombras, então dá pra criar camadas sim, mas você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu usei esta sombra aqui, a Charming, a Desire e a Flawless como sombras de transição. Então todas elas eu usei bem pouquinho, só pra fazer um fundo
E aí, como segunda camada, eu usei a Friend, usei a Classy, usei a Dear, usei a Sweet, né, a preta aqui também, fiz um olho preto pra ver se dava certo. E até aí, gente, todas se comportaram bem. Eu tive que tomar um pouco mais de cuidado pra conseguir uma cor legal quando eu queria aplicar uma terceira sombra. Por exemplo, comecei com essa aqui, ó, a Charming. Depois eu apliquei um pouco da Classy, que é mais escura, e aí vim com a sombra preta, tá? Na hora de aplicar o preto já tinha 2 camadas de pozinho ali na pálpebra, né? Então eu tive que ir primeiro depositando muita sombra para depois começar a esfumar. Vocês vão ver isso aí no tutorial. Mas todas dá pra usar, gente, todas, tá? Vocês também vão ver no tutorial que eu já tava com a pele pronta na hora de fazer. E, gente, não caiu nenhuma sombra. Eu acho que pra qualquer sombra, não só as baratinhas como as caras, a gente tem que ter um pouco de delicadeza. Não precisa você afundar o pincel aqui, né? Esfregar o pincel com toda a força na paleta. Todas elas esfarelam, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que eu faço. Eu pego a sombra assim, tá vendo, ó? E aí, como eu já tava com a pele pronta, eu bato aqui na paleta, ó, que o resquíciozinho de sombra fica aqui. Deixa eu ver se soltou. Soltou bastante sombra. Tá vendo? O resquíciozinho de sombra fica aqui, ó. Não precisa você levar todo esse farelo pra sua pele. Então, por isso que eu sempre faço com a pele pronta, independente da paleta, não tenho problema nenhum. Então, vai com cuidadinho, né? Não precisa ir com toda a força com o pincel aqui não, que você vai ter bem mais sombra, né, por muito mais tempo. Outra coisa que eu acho que ajuda demais pigmentar esse tipo de sombra, que às vezes não cria camada muito bem, gente, é você molhar o pincel. Mostrei pra vocês no tutorial também, eu fazendo essa parte de baixo aqui, ó, com essa sombra aqui, ó, a Cupido, e eu molhei, não, desculpa, com a Classy, eu passei a Classy embaixo. E eu molhei o pincel e ficou muito bom. E aqui embaixo é um lugar mais propício de acabar caindo sombra aqui na pele, né? E como esses pincéisinhos assim, quando você faz assim, ele meio que escapa com a sombra, então é melhor também fazer molhadinho. A sombra fica mais intensa, você não estraga a sua pele que já tá pronta. Ela esfuma molhada do mesmo jeito, tá? Você vai com cuidadinho assim, dá pra esfumar normalmente. E é a solução que eu trago pra vocês para qualquer dessas sombras que vocês tentarem usar e não conseguir. Por exemplo, já fez 3 camadas aqui de sombra e quer usar o preto, acha que o preto não vai pigmentar em cima de 3 sombras? Molha o pincel, usa esses pincéisinhos assim menores, ó. Esse aqui é o S12 da marca Esfumato. Molha ele e passa aqui que dá pra esfumar a sombra do mesmo jeito. Eu paguei R$45 nessa paleta na loja Cores Mais Cores, que tem aqui em Contagem. Mas pra quem vai comprar na região da 25 de março ou até mesmo online, gente, com certeza vai encontrar ela, às vezes, com um precinho mais em conta. Na 25 de março, com certeza vocês vão encontrar ela mais barata. E ela tá linda, eu acho que vale sim. Como eu falei, dá pra usar todas as sombras sozinhas, elas pigmentam muito sozinhas. Quando você começa a fazer uma segunda e uma terceira camada, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E essas sombras aqui, ó, elas estão escandalosas de lindas, parecem sombras cremosas, sabe? De tão pigmentadas e tão macias que são, então eu acho sim que vale muito a pena. Mais do que isso, não. Como eu falei pra vocês, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu poderia até encontrar ela mais barata. Mas, né, eu queria testar logo, eu achei muito linda e fiquei com medo de acabar, porque essas novidades, assim, quando esgota, custa pra voltar pro estoque, né? Então eu queria testar logo. Então eu acho que vale a pena sim, gente. É só você ter aí um pouquinho mais de cuidado na hora de utilizar. E esses brilhos, gente, essas sombras aqui, elas estão incríveis demais. O preto é muito preto, olha isso aqui, entendeu? Então, eu acho que vale super a pena. Vou mostrar aqui umas outras cores pra gente ir pro tutorial logo, porque eu já falei demais. Olha isso aqui, gente, entendeu? Ela é incrível. E essa sombra aqui, ela não tá clara, não. É exatamente o tom dela aqui na paleta, olha só, entendeu? Então, ela pigmenta muito bem, sim. Se for pra criar mais de uma camada, é só tomar aí um pouquinho de cuidado.
No mais, né, já falei demais. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta aí dessas novidades, resenha de paleta. Tem uma outra também que eu vou trazer pra vocês, que também é lançamento da Luisans, que ela também tá babado. Deixa um comentário aqui pra mim se você quer testar, se você já conhece, qual a sua maior dificuldade de usar essas sombras baratinhas. Quem sabe eu não posso te ajudar. E vamos lá pro tutorial. Na minha pálpebra já tinha corretivo, tá? Vou só te passar a esponjinha aqui, porque se tiver algum acumulado, mas já tá praticamente seco. Vou só fazer assim, ó, com a esponjinha úmida. Isso eu já faço pra qualquer sombra. Vou começar com essa sombra aqui, a Cute, acho que é assim que fala. Não vou passar pó aqui embaixo, porque eu fiz o primeiro olho sem pó nenhum, tá, gente? Ela esfarela muito, mas você tem que ter delicadeza pra trabalhar com esse tipo de sombra. Eu acho que com qualquer sombra, né? Não precisa afundar o pincel na sombra e depois carcar o pincel no olho, né? Então, passo o pincel na sombra, eu faço assim, ó, pra tirar o excesso. E aí eu vou passar essa primeira sombra rosinha aqui por todo o olho. Todas elas pigmentam sozinhas, tá? Isso eu testei, gente, todas as sombras. Inclusive, eu já até gravei um outro olho lá pro Instagram usando a Joy, que é uma sombra aqui meio esverdeada, meio ouro envelhecido, assim, muito bonita. O primeiro esfumado é só isso, eu vou trocar de pincel. Vou vir pra essa sombra mais avermelhadinha aqui, ó, Cupido. E vou começar a escurecer mais um pouquinho esse olho. Para todas as sombras eu achei ok fazer 2 camadas. Só você pegar um pouco mais de sombra, depositar ela mais aqui, esfumar com cuidado. E olha só, nenhum resquíciozinho de sombra aqui e o olho já tá bem mais escuro. Vou voltar com aquele primeiro pincelzinho sem pegar mais sombra para poder esfumar aqui toda a bordinha. Vou esfumar bastante as bordas. Se vocês acharem que não tá esfumando, pega bem pouquinho daquela primeira sombra e esfuma mais. Com o pincelzinho de aplicar sombra, eu vou vir aqui nessa sombra Darling e vou usar ela pra iluminar abaixo da sobrancelha. Ela tem mais brilhinho do que pigmento, sabe? Então eu acho que deu certinho aqui pra isso. Volto com o pincel grandão, sem sombra nenhuma, só pra esfumar aqui entre o douradinho e a sombra rosa. E agora eu vou fazer igual eu fiz o outro olho, pra não ter diferença de cor, tá? Aqui eu primeiro usei essa sombra aqui, ó, a Passion, só que aí eu achei que ela ficou muito clarinha. E depois eu vim com essa Blissful, não sei se é assim que fala, passei essa aqui por cima. Então eu vou fazer a mesma coisa pra não dar diferença na cor. E eu não gostei de aplicar essas sombras com o pincel, gente. Tem que ser com o dedo. Com o pincel ela esfarela muito. Então eu vou aplicar aqui primeiro essa Passion. E aí eu passei ela assim, tá vendo? Mas não gostei muito do resultado. Cheguei até a esfumar aqui pra ver se eu ia gostar, mas realmente eu não gostei muito dela, tá vendo? E ela é linda na paleta, né? Não gostei com esse tom de rosa em volta, às vezes eu posso gostar com alguma outra cor. Mas essa sombra, ela não é 3D, tá? Inclusive, eu fiz um post no blog falando sobre cada sombra dessa paleta. Vou deixar o link aqui pra vocês. E tem 2 cores aqui que elas não são 3D, elas são peroladas. Essa Passion é uma delas. Aí, como eu não gostei muito dessa cor, eu vim aqui nessa vermelha, ó, com o dedo também e passei por cima. Aí chegou nesse tomzinho aqui que eu gostei muito. Essas sombras, elas são maravilhosas, gente, maravilhosas. Eu só não gostei de aplicar ela com o pincel porque eu acho que elas esfarelam um pouco, né? Por ser 3D, elas são mais grossinhas, tem mais partícula de brilho, então ela esfarela um pouco. E aí, quando eu cheguei nessa cor aí, eu amei. Vim com um pincelzinho limpo, sem sombra, só pra esfumar aqui em volta. Esses pincéis pequenininhos assim, eles são ótimos. Esse aqui é o 132 da Dye Makeup. Vou pegar uma caneta delineador e vou fazer um traço bem fininho aqui.
Essa aqui é da Ruby Rose. Até o final, tá vendo? Comecei com ele bem fininho, me dei só uma engrossadinha aqui do meio pro final. Eu não gosto de vir direto com a sombra preta, eu gosto de passar um lápis primeiro. Então eu venho aqui no final do delineado e faço ele mais grossinho com lápis crayon, que esfume fácil, tá? Passo bastantezinho assim, ó. E eu venho aqui com a bundinha desse lápis mesmo e esfumo aqui pra cima, ó. Vou pegar um pincelzinho pequenininho assim. Vou vir aqui na sombra preta, a Sweet, e sem pó, tá, gente? Não precisa ter medo, é só fazer com delicadeza, devagarzinho, vai com calma no pincel. Vou tacar a sombra preta aqui nesse cantinho. Quanto menorzinho o pincel aqui, melhor, pra não subir demais com essa sombra. E aqui, ó, eu primeiro esfumo aqui no finalzinho, depois só com o restinho que tá no pincel, eu passo aqui em cima no vermelho. Não sobe muito com essa sombra pro côncavo, deixa ela mais aqui assim, e depois volta com o pincelzão pra esfumar a bordinha ali. Agora eu vou pegar o primeiro pincel que eu usei pra esfumar, vou voltar naquela sombra Cute, eu acho. Essa aqui, ó. Bem pouquinho mesmo pra poder esfumar essa borda aqui. Mão leve no pincel, que aí esse preto não vai chegar na sua sobrancelha e vai melhorar o esfumado aqui. Colei aqui uns cílios postiço e agora vamos fazer a parte de baixo. Vou pegar aquele mesmo lápis que eu passei em cima e vou passar ele aqui na minha linha d'água. Vou passar ele aqui na minha linha d'água, só um pouquinho fora. Eu gosto de dar uma esfumada bem basiquinha aqui com a pontinha dele mesmo, porque depois que ele seca, vou voltar aqui primeiro nessa sombra marrom aqui, essa é a Classy, tá? E eu vou molhar o pincel, tá? Eu vou pegar uma aguinha aqui qualquer, essa aqui é um Fix da Dalla. Vou molhar o pincel pra na hora que eu fizer assim com o lápis, não jogar a sombra aqui pra todo lado, né? Porque a pele já tá pronta. E vou passar aqui, ó. Abaixo e um pouquinho em cima também, mas abaixo do lápis preto. Molhar o pincel pra fazer essa parte de baixo do olho é ótimo, porque não joga a sombra pra todo lado, ainda dá uma intensificada na sombra, não entra sombra nos olhos, sabe? Quando a gente vai esfumar aqui e o farelinho vai todo pra dentro do olho, não entra. E agora com um pincelzinho assim de esponjinha, eu vou voltar aqui nessa Blissful e vou passar ela aqui embaixo também, que eu acho que fica lindo desse jeito. Tacar ela aqui no início do olho. Não vou passar no olho todo não, só no iniciozinho mesmo aqui, ó. Eu adoro fazer isso, o mesmo brilho, pigmento que eu usar em cima, eu passar embaixo também. Muita máscara de cílios nos cílios inferiores. De batom, eu usei o Cappuccino da Mahave. Gente, nunca vi um batom tão fino. Ele é muito fino, muito gostoso, muito confortável. E tô pronta, gente. Foi assim que a maquiagem ficou. Me contem aqui o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha pra mim, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.